Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Physiwork. Esse é o Physiworkcast, o nosso podcast, aquele momento que nós recebemos convidados, professores, atletas e também alunos. Se você tem interesse em participar do nosso podcast, escreve para nós, que com certeza nós teremos um prazer enorme em te receber aqui, falar um pouco do mercado profissional, de como está essa sua vida pós-formado, ou se você ainda é estudante também, falar um pouco o que você tem aprendido na faculdade e trazer essa troca de experiência aqui para nós. Hoje nós temos a honra de receber então aqui a Mirela Fontinelli, ela que veio direto de Salvador, da Bahia, que trabalha com o método hipopressivo, HipoPro, Hipopressivo Performance, e já está aí nessa estrada há muitos anos trabalhando com o método HipoPro. É uma das referências nacionais aí dessa metodologia, tem um currículo aí invejável e hoje está aqui com a gente, vai falar um pouco da sua experiência com o HipoPro, vai falar um pouco da sua formação acadêmica, vai falar um pouco do curso de formação, como que você pode trabalhar com a formação do HipoPro para desenvolver essa metodologia dentro do seu espaço de trabalho. Então, Mirela, seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul, veio para cá e trouxe o frio, né? E é um prazer enorme te ter aqui, é um prazer enorme poder dar início a essa parceria aí, que espero que seja muito duradoura. Seja muito bem-vinda, você vai ver que eu falo demais, então seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para te apresentar, falar um pouquinho da tua formação acadêmica, o que te levou a trabalhar com o método HipoPro e o que é o método HipoPro. Fala para nós então já direto. Certo. Antes de te apresentar, o que é hipopressivo e o que é o método HipoPro? O método hipopressivo que a gente está trazendo aqui de novidade para vocês, a gente trabalha com as pautas posturais e respiratória, onde a gente tem inúmeros benefícios para os nossos alunos, como melhoria da incontinência urinária, melhoria da postura, consegue controlar a crise da ansiedade, consegue controlar a pauta respiratória, né, como eu já falei. Então, através do método HipoPro, o aluno tem vários benefícios, como reabilitação da diástase, funcionamento do intestino. Então, inúmeros benefícios a gente consegue colocar o método em inúmeras áreas no mercado. Que maravilha! Vai falar mais ou já te interrompi? Pode me interrompendo e puxando o que é que você vai querer aí, que a gente vai seguindo. Com certeza é um método que é pouco explorado no Brasil, a gente já conversou bastante sobre isso, e principalmente pelas características que ele tem, tanto para profissionais de educação física como para fisioterapeutas, que trabalham diretamente, se a gente pensar, tanto com a prevenção de dores na coluna, trabalham com o próprio emagrecimento, trabalham com métodos de trabalho de reabilitação pélvica, trabalham com incontinência urinária, trabalham com pré e pós-parto, trabalham com diástase. Então, por que esse método ficou tanto tempo escondido? Então, o que acontece com o método, né? A gente tem muitos profissionais capacitados no mercado, né? Eles adquirem uma formação e eles não conseguem colocar isso em prática. Então, por isso que a gente traz de novidade no nosso método essa oportunidade, mostrando para eles onde ele tem a aplicabilidade prática de tudo isso que você citou aí, de todos esses benefícios, para ele visualizar como é que ele consegue encaixar o método. Se ele recebe um aluno pós-parto, se ele recebe um aluno com a reabilitação de diástase. Então, às vezes, a gente tem muito profissional que faz um curso e eu considero assim, curso de gaveta, né? Ele não consegue aplicar aquilo que ele aprendeu. Então, nessa oportunidade que a gente está dando para esses profissionais aqui no HipoPro, é que eles consigam aplicar esse método. Então, através dessa formação que a gente vem oferecer para eles, eles vão conseguir visualizar o vasto, amplo mercado que o método tem. Por falta de visibilidade, né, assim, onde é que eu vou aplicar o método? Vou aplicar só para quem tem diástase? Não, só faz o método quem consegue fazer o vácuo? Não. Todo mundo consegue fazer o vácuo. Você pega um aluno com obesidade, você consegue que ele faça o vácuo. O que acontece? Às vezes ele fica, não, vou esperar emagrecer para começar. Ele não tem necessidade de esperar emagrecer para começar. Você consegue trabalhar todos os resultados, todo o funcionamento corporal através do método. Então, é um método que você insere em atletas fisiculturistas, atletas de corrida, numa reabilitação de diástase, ou seja, não é só um tratamento de doença, você consegue
trabalhar também na parte saudável, na parte de performance, na parte de desempenho esportivo. Outra coisa que vem crescendo muito no mercado, que eu costumo falar, é o desempenho sexual. Então você oferece ele, melhora o desempenho sexual. Pode ter certeza que o seu estúdio, sua academia... Gente, não confundam com Viagra, tá? Não é Viagra. A gente fala... Eu tenho os termos que aqui Ramiro já me censurou, então não vou poder falar pra vocês. Mas no meu estúdio eu tenho uma venda bem grande do desempenho sexual por conta do que as alunas vêm falando. Eu tô morrendo de vontade de falar, você sabe, né? E muitas vezes, que a gente falou agora, alunas, mas eu tenho certeza que muitos homens também têm alguma disfunção sexual, tem algum problema, e porque o homem, mesmo que ele tem uma dificuldade maior de expor isso, ele tem uma dificuldade maior de procurar ajuda especializada, então é um público talvez que está em aberto, que talvez começando a oferecer esse serviço para os homens tem um mercado aí a ser explorado. É isso que a gente vem buscando, né? Capacitar cada vez mais profissionais, homens, né? Para eles terem esse contato. Tenho muita procura para disfunção erétil. Então, quem é que me procura? É o cara? Não, a mulher do cara vem, explica toda a situação. O rapaz vem todo constrangido, mas a gente faz o treinamento e ele consegue ter uma noite fantástica sem o Viagra. Então a gente vai ganhando espaço no mercado. O que a gente precisa ter, Ramiro, é uma capacidade de observação, entendeu? De demanda de mercado. Que às vezes a gente tem medo, né, de atuar, a gente recebe aquele aluno com alguma dificuldade e a gente fica, poxa, acho que não serve. Então a gente tem que acreditar no nosso potencial, ou a gente tem que acreditar, saber o que é que a gente está fazendo, né? Por isso que a gente oferece a formação para que ele saiba o que ele está fazendo, para ele fazer uma forma consciente e ter o resultado. O que é que a gente vê muito vender no hipopressivo, né? Ele ficou bem conhecido pelo método da barriga negativa. Então isso fez o que com o método? Limitou o método à simples barriga negativa. E a gente viu aqui o tanto de coisas que você falou, é o tanto de benefícios que ele traz. Então ele não pode ser limitado à barriga negativa. O que é que a galera acha que é o método? Fazer o vácuo. Quando na verdade a gente pega algumas situações que a gente nem faz a aplicação do vácuo. Então a galera, quando faz a formação, ela consegue entender e conhecer o método. E assim ela vai difundir aquilo da forma correta, entendeu? Quebrar os tabus, quebrar todos os preconceitos, achar que não funciona, vai trabalhar em cima de resultados. Tem um resultado de aluna no pós-parto que reduz em 2 meses de treino 12 centímetros da circunferência abdominal. Então tem vários estudos comprovados que provam mesmo que o método funciona, que ele tem eficácia, entendeu? Então não é coisa de parei aqui, fiz um vácuo, tô fazendo hipopressivo. A gente precisa desmistificar isso, entendeu? O hipopressivo não é um vácuo. Excelente. E eu acho que o hipopressivo ou toda a terapia, ela ficou muito famosa com os bodybuilders, né? Com os fisiculturistas, mais dizendo, porque eles necessitam muito ter essa cintura mais marcada, principalmente quando eles estão próximos da competição e durante a competição. Quando a gente fala em metodologia, a gente tem diversas metodologias que vieram para o Brasil e se consolidaram, como o Pilates. Hoje a gente tem diversos estúdios que trabalham exclusivamente com Pilates, veio muito forte, conseguiu se estabelecer no Brasil. O CrossFit, então, que não precisa nem falar o quanto que foi a febre do CrossFit, o treinamento funcional, e são locais, a própria yoga, que é milenar, né? Mas falando desses 3 primeiros, nós temos muitos locais que são exclusivos dessas modalidades. O que falta pro hipopressivo ter uma marca, ter uma empresa que abrace a formação, que abrace o desenvolvimento e que cuide dessa classe que vai começar a ser empresários do meio do hipopressivo? Que o Ramiro, que mora lá em Porto Alegre, ou a Júlia, que mora em São Paulo, ou a Carol, que mora em Florianópolis, que queiram montar um espaço pensado no hipopressivo. O que está faltando? Dá para fazer? Tem mercado? Tem potencial? Qual é a tua experiência de professora hoje, exclusivamente do hipopressivo? Eu quero que tu conte um pouco da tua vivência profissional, se trabalha só com hipopressivo, o que isso te dá de retorno, o que tu mais atende, qual a faixa etária e se isso teria aplicabilidade a nível nacional e tendo um produto, um monoproduto. Então, a gente tem uma aplicabilidade muito boa.
O que falta é a gente firmar mesmo, desmistificando esse lance do vácuo, como eu te falei, né? Então, por isso que a gente vem buscando capacitar profissionais para que eles entendam e possam difundir o nosso método. Feito isso, a gente tem como atuar um estúdio só de hipopressivo. O que é que eu faço agora? Hoje em dia eu trabalho somente com o método hipopressivo. Costumo falar que já trabalhei atendendo a domicílio, aí veio o boom da pandemia, a gente bombou trabalhando online, então é um outro mercado. Às vezes você tá ali sem poder se locomover, porque às vezes parece brincadeira quando a gente fala isso, mas às vezes a gente não tem nem a grana do buzu, né? Então você não consegue se deslocar nem para dar uma aula. Então você consegue dar uma aula online e aumentar sua renda em até R$ 2.200. Então você vai me dizer que não tem mercado, que não tem campo de trabalho? A gente tem sim. O que é que eu faço hoje? Por muito tempo eu trabalhei também dando aula a domicílio. Eu ficava para lá e para cá igual uma doida, até que fui me estabilizando no mercado e acabou que a agenda enche, né? E você não tem nem como atender. E aí, o que aconteceu? Abri o meu estúdio de hipopressivo. Então, eu atendo no método hipopressivo na minha casa. Tenho dificuldade de horário, não dá para quem quer. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul recebendo um monte de mensagem. Tem um horário para mim? Não tenho, galera, não tenho horário. Então, a minha agenda é cheia de alunos do método. E ainda faço um sacrifício para atender os alunos online. Porque eu vou te dizer, quando essa demanda do presencial cresceu, do presencial, eu perdi os alunos do online, porque eu não consegui suprir a demanda do online. E eu vou te dizer que a demanda do online é muito boa, né? Porque você colocou 10 alunos ali no Zoom, sem trabalho nenhum na sua casa, 40 minutos, você fechou uma aulinha, tá livre e botou no bolso R$ 2.200, dando 4 aulas semanais, tá bom? Tá ótimo, né? Onde é que você vai ganhar? Tá ótimo, com certeza. Então, eu acho que a demanda e a procura é muito grande. Mas como a gente vem falando, tudo depende do profissional que está oferecendo, né? Aí cabe a cada profissional que está aqui acompanhando a gente decidir o que é que ele quer ser, né? Se ele quer ser só mais um ou se ele quer ser o cara. Então, eu acho que a especialização, a busca, o investimento profissional que cada um faz, adquirindo conhecimento, sabendo dominar as técnicas e sabendo se colocar no mercado, valorizar o seu produto, vai determinar esse ganho e você vai visualizar que você consegue montar o seu espaço do hipopressivo. A gente vem buscando isso, a gente vai trabalhar em cima disso para a gente conseguir te auxiliar nisso tudo e você vai ver que você vai ter um bom ganho com investimento pequeno. O que é que eu preciso para dar uma aula do hipopressivo? Se eu tiver aqui com um banheiro, eu consigo dar uma aula de hipopressivo, tá? Não preciso de muita coisa, não. Costumo falar que para você praticar o método, você só precisa da boa vontade, da sua força de vontade. Qualquer coisa, né? Exatamente. Como qualquer coisa. Entendeu? Então você não precisa de material, você não precisa de nada específico. Você pode sim, através da evolução e da progressão das posturas, ir colocando os materiais. Mas nada assim de alto custo. Você consegue comprar um mini band, você consegue comprar uma faixa elástica, entendeu? Então, assim, vai aumentando a quantidade de aluno, nem precisa tirar lá do que você já tem. Matriculou um aluno aqui. Faz um investimento, já compra um elástico. Você já vai lá dar aula para ele com um elástico, já fez uma aula diferente. Então, há a necessidade do espaço específico, até para que os profissionais consigam visualizar e se colocar no mercado sendo um profissional do método hipopressivo. E assim, o que é que a gente quer com isso? Impor respeito mesmo, né? Na prática, a gente vê, às vezes, muita piadinha, não funciona, como é que o inspira? Então, você tem que mostrar que a prática funciona, impor respeito, fazer seu nome e acreditar que o método funciona. E assim você vai ter um ganho bem bom na sua carreira profissional. Excelente. Então, com certeza, com tudo isso que tu falou, falta mão de obra. Hoje, quando tu sai do teu espaço, tu não tem quem deixar. E provavelmente, a nível Brasil, então, menos ainda. Tem pouco profissional qualificado para atender essa possível demanda. Então, primeiro, formar profissionais para, então, depois pensar num passo adiante, né? Exatamente. Então, eu vou perguntar a você aqui, né? A gente está aqui agora, quantos profissionais aqui você conhece que trabalham com o método? Uma, em Porto Alegre. E não trabalha exclusivamente com método, trabalha com pilates, mas oferece esse serviço, mas não é o carro-chefe dela como é o teu, sabe? Pois é, entendeu? E quem é a Mirella? Conta um pouco da tua caminhada, da tua carreira,
o que te levou a fazer educação física, o que te levou a trabalhar com o hipopressivo, aonde tu descobriu o hipopressivo, fala da tua formação acadêmica, tua formação internacional, tem aí um curso pesado da Espanha, né? Conta um pouco para nós, Mirella. Bom, eu sou Mirella Fantinelli, né? Sou baiana de Salvador, e Ramiro fala muito do meu sotaque, das minhas gírias baianas, né? E o que eu fiz a educação física, né? O cuidado que a gente pode ter com a outra pessoa, eu acho que é uma coisa bem rica, assim, o feedback que a gente tem dos nossos alunos, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu tô falando aqui como eu chego, me arrepio, meu olho chega a brilho, então isso eu transmito uma paixão para os meus alunos. Eles falam assim, quando eles estão num treino puxado, que eu tô lá com o olho brilhando vendo aquilo, eles falam, ai, gosta do que faz. Então eu acho que esse cuidado e essa prática que a gente pode ter, ou seja, quando a gente tem aquela mudança no corpo, quando a gente tem aquela transformação, quando a gente vê o músculo trabalhando, eu acho que é tudo muito intenso de resultado, assim, na minha profissão, sabe? E eu gosto muito do que eu faço, né? E como foi que eu me deparei com o método hipopressivo? A gente passa por várias fases na vida, né? Então, em determinado momento, eu tive um ganho de 30 quilos, ou seja, eu tenho muito alta, né, 1,5 m, com 30 quilos a mais, já estava achando que não ia nem conseguir reverter, né, então posso falar por experiência própria que o método funciona, por isso que eu falo, quando a gente abre um pouquinho para os profissionais, eu falo que eles têm que ser praticantes também e amantes do método. Então, nessa busca, eu descobri que tive uma alergia alimentar, uma alergia à proteína do leite, e consegui correr atrás, né, do prejuízo. Vou falar correr atrás do prejuízo. Então, nessa busca do que eu podia fazer para melhorar, para reduzir a circunferência abdominal, para tonificar a musculatura do abdômen, porque quando a gente ganha o peso, não é só o peso, né, a gente ganha uma barriga de gestação. Então, eu tive uma circunferência abdominal de 97 centímetros nesse momento e consegui reduzir para 70 centímetros. Então, eu costumo falar que eu vou vender aqui agora, galera, para vocês a fórmula milagrosa do emagrecimento, né? Treino e alimentação, então não tem segredo. E aí, nessa busca, eu me interessei pelo método, procurei na internet o que estava rolando assim de novidade, e fui fazer o meu primeiro curso do método hipopressivo, né? Abdominal hipopressivo. Nesse curso foi muito legal, mas eu saí bem frustrada. Assim, se eu não tivesse tão interessada no método, eu acho que eu não teria nem buscado uma outra formação, sim, sabe? Porque foi assim, bem frustrante, curso de gaveta, nem abri material, guardei, não sabia executar nada. Então, aí eu falei assim, vou buscar uma outra formação que me dê que clareie nessa mente. Aí fiz mais 4 formações no Brasil, direto, com especialização em acessórios e tudo mais. Aí fiz mais 2 especializações no Brasil, só que pra mim não era suficiente, porque eu sou uma pessoa muito cafeinada, bato no teto, né? Sei como é. Então, tipo, eu não tava satisfeita, porque eu achava as posturas muito paradas, Então, eu queria mais, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito de trabalhar com a performance, que eu gosto muito de ver o aluno dando sangue mesmo e o pau quebrando, então é a minha preferência. E aí eu não estava satisfeita, e eu acho que todo profissional tem que buscar o nível de satisfação dele, né, quando ele gosta daquilo que faz. Então eu encontrei a professora que aplicou no Brasil o método do acessórios, e aí eu busquei com ela, e hoje em dia eu participo ainda ativamente do método Hipopressivo Evolution, junto com ela, diretamente na Espanha. A gente tem o problema de fuso horário. Aqui no Brasil as aulas são 4 horas da manhã. Às vezes a gente tem cursos de formação que começam 3 horas da manhã. E a minha satisfação, o meu conhecimento atual, o que eu procuro passar pra galera, assim, que acaba sendo uma inovação que a gente não vê em outros cursos, é isso que eu trago diretamente desse curso da Espanha. Sensacional. Vimos toda essa tua experiência, toda essa tua formação ao longo dos anos, tua experiência profissional, tua formação acadêmica. Então, hoje, o que tu entende que é essencial pro profissional que quer trabalhar com hipopressivo? O que tu daria de sugestão para a pessoa que quer trabalhar com hipopressivo? Eu vou falar logo diretamente o que eu quero da galera
da nossa formação, sabe, Ramiro? Assim, o que eu espero dos profissionais que vêm procurar mesmo o método hipopressivo performance, o que ele vem buscar o crescimento. Eu quero que o aluno consiga dar uma aula para todo tipo de cliente que ele receber. Eu quero que ele consiga dar uma aula para gestante e para uma idosa. Eu quero que ele consiga dar uma aula pro cara que tem hipertensão, um cara que tem labirintite. Eu quero que todo mundo ele consiga visualizar que ele pode aplicar o método hipopressivo, sabe? Que ele não fique limitado a uma simples redução da circunferência abdominal. Quero que ele expanda a visão, que ele tenha consciência da amplitude do mercado que ele pode alcançar com o método. Sensacional. E dentro desses conceitos que tu comentou agora, o que tu entende? O que tu pode falar para nós um pouquinho de cada? Como é que o hipopressivo age em cada um desses temas? Qual a questão fisiológica, anatômica, biomecânica que o hipopressivo trabalha na correção postural, na incontinência urinária, na diástase, enfim, em cada um dos temas, um breve relato de como funciona o hipopressivo, quanto tempo a pessoa tem que fazer, tem um número X de vezes, tem um tempo, como que seria esse tratamento e qual a ação do hipopressivo nessas áreas? Pronto, vou falar de um principal que está bem alta, né, que é a reabilitação da diástase, que a gente tem muita procura. O que a gente faz na reabilitação da diástase? Eu costumo falar que a gente não precisa vender fechamento da diástase, tá? Porque tem alguns casos, a gente também não é Deus, que a gente não consegue reabilitar a diástase, a gente não consegue o fechamento da diástase. Então, na reabilitação da diástase, o hipopressivo ele entra fazendo a tonificação do transverso abdominal, trazendo de volta o reto, fechando a linha alba, então reestruturando trazendo aquela barriguinha de avental, aquela pochete que a aluna pode ter por conta da diástase. Que além da pochete, o que é que a diástase possibilita? Ela possibilita também aquela sensação da barriga estufada e a sensação do estômago alto. Então a gente entra fazendo a reabilitação da diástase com o método hipopressivo. Numa incontinência urinária... Não tem nada a ver com o método, mas... que nem tu sabe que agora não se usa mais pochete onde você deveria usar? Usa aqui na lateral. Agora você usa a pochete atravessada aqui, eu acho tão engraçado isso. Na minha época, a pochete era muito famosa aqui, porque só os cobradores de ônibus usavam as pochetes, né? Aí agora virou moda a pochete usar atravessada aqui, né? E eu vou te dizer que é bem prática, tá? A gente, inclusive, usa. Tu usa também a pochete atravessada aqui? Meu marido usa, por quê? Porque é melhor ele usar ali concentrado do que ele sair com uma coisa em cada lugar e não saber onde colocou. Mas é pra isso existe uma chamada shoulder bag, que é a bolsa masculina. Quem que não viu aí Se Beber Não Case, o nosso grande Alan, que lançou lá a bolsa masculina. Então vou adquirir essa daí, vou abolir a shoulder bag, gente, shoulder bag. Então, muito funcional na diástase, o hipopressivo. Na incontinência urinária, o que é que a gente entra aqui trazendo o hipopressivo? Ele vem tonificando o assoalho pélvico. Então, a incontinência urinária, hoje em dia, a galera acha que é uma coisa normal, né? Que o escape de urina é uma coisa normal e que dá um absorvente e tá bom porque é normal, entendeu? Então, muita coisa cai na normalidade atualmente que às vezes não é tão normal. Então... a gente entra na reabilitação da incontinência urinária, tonificando o assoalho pélvico do nosso aluno, né? O realinhamento postural, o que é que a gente faz? A gente alivia as pressões internas da região abdominal, então acaba que vai aliviando a dor lombar do nosso aluno. Então a gente vai reestruturando esse organismo, a gente dá aliviando as pressões internas da região abdominal, a gente consegue liberar os órgãos internos, realinhando e trazendo muitos benefícios. O intestino preso, às vezes a gente vê a mulher enfesada. Por que a mulher fica enfesada? Tá acumulando. O que é enfesada? Dicionário baianês. Enfesada é quando a pessoa fica no popular, tá ali de cara feia, chateada, enfesada. E o que vem enfesada? A pessoa tá ali sem conseguir ir no banheiro defecar, acumulando fezes, então enfesada. Tá. Então é constipada. Constipada, enfesada. Okay. Então a gente consegue fazer o funcionamento do intestino melhorar com essa liberação das pressões dos órgãos internos. Então falei aqui inúmeros benefícios e você perguntou como é que a gente pode oferecer, né?
Como é que a gente oferece o pacote aqui do hipopressivo? A gente tem a opção de uma vez na semana, a gente tem a opção de 2 vezes na semana. Geralmente o cliente fecha uma vez na semana. Por quê? Porque não é uma prática de baixo custo, não. Então, o cliente fecha o pacote de uma vez na semana, 4 aulas mensais. Eu não costumo oferecer pacote de 3 meses de prática. Por quê? Porque você limita seu aluno, fez 3 meses, ele acha que tá o quê? Liberado, né? Pode respirar, tá? Então, inspira, expira. É isso. Então, eu não costumo oferecer esse pacote, porque esse pacote dá uma visão limitada de que o aluno só precisa treinar 3 meses. Eu vou até te dizer que isso é um dos fatores limitantes também da prática, sabe? E que eu quero trazer para os alunos também, mais essa parte, foi até bom você ter falado nisso, que a fidelização do cliente, isso entendeu? É muito importante. Então, é importante a fidelização do cliente. Os meus alunos do método não são pacote de 3 meses, são alunos que fazem a prática há 2 anos, 1 ano, então não costumo vender esse pacote. Mas eu digo assim, o que eu tô falando aqui, a galera não precisa dizer amém, porque todo mundo é formador de opinião, todo mundo consegue discernir o que é certo e o que é errado. Eu não vendo o pacote porque limita o seu serviço. Então, mas por que caiu nisso dos 3 meses, né? Porque criou esse mito do pacote dos 3 meses. Porque geralmente na reabilitação de diástase ou na redução das medidas, a gente pede 3 meses para que o aluno, qualquer prática, né? A gente pede 3 meses para o aluno ver o resultado. Então, limitou a isso por conta dessa mistificação de que os 3 meses é suficiente e o aluno não precisa treinar mais. O que é que eu faço? Qual é a diferença? Que eu quero que os alunos, os formados no método Hipopro entendam. Que você pode oferecer para o seu aluno o Hipopro para a vida. Entendeu? Ele pode usar em tudo. É uma prática uma vez na semana. Se ele conseguir, ele vai sim praticar, porque ele sabe que essa prática de uma vez na semana vai dar para ele um rendimento e uma qualidade de vida bem melhor do que se ele não fizer o método, entendeu? Então, o que é que as pessoas costumam fazer? Numeram as posturas, limitam as posturas que são apresentadas, que foi aí a minha insatisfação e a busca do conhecimento, e é como se tipo, acabou aquele book de postura, não tenho mais o que fazer com o aluno, entendeu? Então a gente vai mudar, desmistificar tudo isso, né? E mostrar o que é que o hipopressivo tem mesmo de força e de valor. Então a gente não vai oferecer os 3 meses, tá? A gente vai oferecer o serviço, o aluno vai fechar lá com você. Não precisa ele fechar os 3 meses, não. Pode fechar com ele o pacote mensal. E aí ele vai, uma vez na semana, ele vai fazer o treino. E 5 vezes na semana, ele vai treinar sozinho. Além disso, o que é que a gente está trazendo? Olha como é importante, como uma coisa vai levando a outra. A gente vai criar o hábito nele de praticar os 5 minutos, entendeu? A mesma coisa, todo dia você levanta, bebe um copo com água. Automaticamente você já está levantando, tomando um copo com água. Se você levantar todo dia, hoje eu vou levantar, vou fazer 10 polichinelos. Se você passar um mês levantando todo dia, fazendo 10 polichinelos, no automático você já vai levantar e fazer já tá na cama deitado fazendo polichinelo. Então eu tenho alunos do online que quando eu falo, e aí, vamos pra aula? Eles falam, Miss, você acredita que eu já tô tão condicionada aos 5 minutos que eu nem lembrava da sessão, hoje eu já fiz meus 5 minutos. Então a prática é o que eu falo, né? Vai entrando e a galera vai curtindo e vai fazendo. Até porque como é que você vai dizer que não quer fazer um negócio que aliviou sua dor na coluna? Claro, com certeza. Entendeu? E aliviar a dor já é um ganho muito grande, né? Tem tanta gente que vive há anos com dor e às vezes tem muito medo de experimentar coisas novas, né? E só pegando um gancho que tu falou, gente, a gente não pode vender pacote, mas a gente vende a recorrência anual, tá? Faz o plano de 12 meses, garante o aluno lá 12 meses, recorrência anual. Se ele vai ou não vai, tá pingando lá na tua conta. Mas sem a limitação, um ano pelo menos, e depois você ainda, quando finalizar, você ainda liga. Venha renovar que tá acabando. Venha renovar que tá acabando, você não tem multa, tá? Você só não vai oferecer um serviço com durabilidade de 3 meses. Você vai dizer sim que ele vai... Pode fechar os 3 meses, ele pode fechar mensal, trimestral, semestral, quanto ele quiser. Você só não vai dizer que ele vai finalizar um
um tratamento claro. após os 3 meses. E qual meses, foi o caso que mais te impressionou aí nesses longos anos trabalhando com hipopressivo? Foi um caso mais de redução? Foi um caso mais de redução de circunferência abdominal, de redução de diástase, de paciente que chegou berrando de dor nas costas e hoje consegue correr, paciente que melhorou... Enfim, qual foi um caso clínico de sucesso que tu teve, que tu te orgulha assim, esse aí valeu a pena? Eu costumo falar que meu resultado preferido é o de realinhamento postural. E por incrível que pareça, é o primeiro resultado que a gente tem, tá? Então a gente tem um método que a gente faz uma avaliação onde a gente consegue ver o antes e o depois do aluno. A gente está agora com o programa 6 semanas e a gente visualizou esses resultados, mas vou falar desse meu caso específico que eu gosto muito. Uma aluna de 21 anos, tortinha, um desvio na cervical imenso, não treina em lugar nenhum porque a coluna não aguenta e ela veio, praticou o método em 4 sessões, em um mês. Quando ela chegou, entrou no estúdio, eu falei, você desentortou. Ela falou, não desentortei não, desentortou. Vamos fazer uma foto? Eu tinha feito a foto no dia que ela chegou, né? E aí ela desacreditada, eu falei, fica aí que eu vou fazer a foto. Geralmente eu nem faço essa foto assim com um mês, eu espero os 3 meses para poder fazer. Mas tava tão assim na cara aquela mudança que eu posicionei ela e fiz a foto. Surreal, eu quero disponibilizar essa foto até pra galera ter acesso. Porque, assim, eu gosto muito desse antes e depois. Então, eu costumo falar que o meu preferido é o realinhamento postural. Então, qual foi outro caso que me chamou bastante atenção, né? Uma aluna que veio 60 dias pós-parto, o bebezinho lá com 2 meses, ia pro treino com ela. E a gente conseguiu a redução de 12 centímetros da circunferência abdominal. Então, como é que você vai dizer que não faz, que não tem resultado? Sim. Tem resultado, sim. Eu tenho uma outra aluna que estava com sobrepeso, é minha aluna até do curso de formação do método hipopressivo, só para você ver, e ela fez e teve uma redução de mais de 8 centímetros na circunferência abdominal em 30 dias. Desse resultado agora que a gente está com o programa aí no ADO 6 semanas de hipopressivo, a gente teve em uma semana resultados assim surreais, sabe? Surpreendentes. Eu digo, a prática leva à perfeição e leva aos resultados. Quem tá fazendo tá dando diferença, né? Porque se a pessoa comprou e não faz, não adianta nada, exatamente, né? É o que eu faço, né? Não adianta você comprar e ficar só olhando, esperando começar. Só vai. Não tem tempo ruim, não. Levanta e faz o que tem que ser feito. Maravilha. Mirela, gostaria de compartilhar alguma experiência, alguma outra coisa? Antes de nós começarmos a fazer um bate-bola, jogo rápido aqui? Não, eu quero chamar a galera pra participar, que a gente vem com... Todo seu. Com uns cursos que nós temos disponíveis e uns cursos novos que a gente vai trazer aqui no mercado. E quem tiver a oportunidade, a gente vai ter workshop, vai ter um monte de evento legal, a gente vai ter... Eu não posso nem falar porque é um bocado de coisa inédita, então quando tiver a data marcada, vou fazer uma chamada legal, vou querer todo mundo participando para que eles possam conhecer o método, né? Se alguém tiver aqui e não conhece ainda o método, vai ser uma grande oportunidade, tanto pessoal, profissional, para a prática de vocês, até às vezes para uma virada de chave, né? Às vezes a pessoa tá ali, poxa, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu costumo falar que eu gosto de ser a diferente, eu não gosto de ficar batendo naquela tecla. Hoje em dia a gente vê muito aí, se você rodar os feeds do Instagram, tá todo mundo lá vendendo o pacote da diária, e eu fico olhando aquilo e eu fico, ai meu Deus, não consigo ser mais uma no mercado. Então, se você quer ter esse diferencial, se você não quer ser mais um no mercado, se você quer ser o profissional bem colocado no mercado, então eu quero convidar a galera para participar de todo esse processo de crescimento que a gente vai ter no método HipoPro, o Hipopressivo Performance. Maravilha, então, Mirela. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, dúvidas, sugestões, outras informações. Clica no sininho para sempre que tiver uma live, um conteúdo novo, você receber essa notificação. Clica aqui no link aqui embaixo da Physiwork, conheça todos os cursos e tudo que vai te oferecer para mudar o seu rumo profissional. Então, a Mirela é a nossa primeira convidada aqui do nosso estúdio novo, a gente continua fazendo as lives do Instagram, mas agora a gente tem um espaço aqui, tem os quadros bonitos ali, e a gente vai melhorando ao longo dos dias. A Mirela é a nossa primeira convidada aqui, e a gente vai ter
um bate-bola aqui de final de podcast. Eu fico morrendo de Certo? medo, viu, galera, quando o Ramiro Vamos lá. fala que tem alguma coisa. Vamos. Tu vai escolher uma letra, tá? E dessa letra tu vai ter que responder 10 coisas, tá? Tu vai ter 30 segundos para responder o maior número possível e ao final do ano a gente vai mandar o presente pro nosso convidado que tiver o melhor desempenho aqui nas perguntas em 30 segundos. Letra F. F. Marca 30 segundos para nós, por favor. Letra F. Pronto? 1, 2, 3, valendo. Um nome. Physiwork. Um nome de gente. Fabiane. Uma cidade. Fortaleza. Um país. França. Uma fruta. Figo. Um carro. Fiat. Fiat Uno. Não, um carro. Furgão. Furgão não é um. Furgão? Não, furgão é uma espécie, não é um carro. Meu Deus. Furgão. Fiorino. Fiorino, uma cor. Acabou. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5 de 10 em 30 segundos, escolhendo 50%, tá? Tá bom, agora a gente vai esperar os próximos convidados, ver quem tem um desempenho aí parecido. Antes, quando nós estávamos fazendo ele num outro local, a gente utilizava o show do milhão. Legal. Mas era muito fácil, todo mundo ganhava 1 milhão, não tinha muito o que fazer. Mirela, te agradeço mais uma vez por estar aqui, tá? Fica o convite para retornar ao Rio Grande do Sul, ou nós irmos à Bahia para curtir uma praia, curtir a Ivete, Carnaval de Salvador, né? E muito obrigado por esses dias aqui. Com certeza o curso vai estar muito bom, gente. Eu participei efetivamente da produção, das gravações. O curso realmente está excelente e vai com certeza ser uma ferramenta a mais, um algo a mais para você ter aí no seu currículo, para você alcançar talvez um público que você não esteja preparado para trabalhar ou um público que você nunca pensou em trabalhar. Então, abrir novas possibilidades, trabalhar coisas que ninguém trabalha, isso também vai trazer muitos benefícios para vocês, além de trabalhar com esse público de alto padrão que a Mirela já falou. Meu muito obrigado. Desejo a todos uma ótima semana, um ótimo mês. Estejam aqui com a gente, que semana que vem a gente volta. Mirela, tudo contigo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né? Parabenizar você, Ramiro, pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz com a Physiwork, que você possibilita, né, a galera que tá formando agora ter acesso a esses cursos, e esses cursos são bem importantes nessa vida acadêmica, profissional nossa. Então é um diferencial da Physiwork no mercado e é importante que você vem sempre buscando e trazendo novidade para oferecer para essa galera, que acaba dando, às vezes você pode até nem saber, você pode nem ter tido ainda esse feedback, mas você pode ter norteado a vida de muita gente, de muitos profissionais da área, fazendo esse trabalho que você faz na Physiwork. Então, espero que você continue, que a empresa cresça cada vez mais, que forme cada vez mais profissionais capacitados, que a galera participe da pós-graduação, que a galera sempre busque o conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele não é limitado, a gente tem que estar sempre buscando e a gente tem que estar sempre inovando. Se a gente para de estudar, a gente fica para trás. Então, você não seja um profissional daqueles que fica na mesmice, que fica ultrapassado, que vocês busquem, vocês que estão aí, que são novos, que vocês busquem conhecimento, que vocês busquem novas práticas, que vocês busquem inspirações. Assim, a gente vê Ramiro, é uma pessoa jovem, que busca, que inova, que empreende, que tem força de vontade, que tem alegria e disposição. Então, que isso seja uma inspiração e uma motivação para vocês, porque às vezes você tá ali parado, procrastinando, perdendo tempo, sem saber o que fazer da sua vida. Então não pensa não, levanta e só vai agir, porque nada vai cair do céu não, só a chuva, o granizo que estava previsto para cair aqui, graças a Deus não caiu, mas espero ter a oportunidade de voltar assim no Rio Grande do Sul. Quero também convidar você para ir na Bahia, quero que a gente tenha a oportunidade de fazer novos projetos e inaugurações, né, juntos. Então, espero que nosso caminho seja bem produtivo nesse longo do hipopressivo aí. Com certeza. Só para finalizar, então, eu sempre falo, as oportunidades nunca foram
tão claras e nunca foi tão fácil o profissional se capacitar, o profissional ter acesso à informação. Exatamente. E desde o início, o nosso objetivo e propósito sempre foi claro: poder entregar esse conhecimento, poder levar o conhecimento ao maior número de pessoas possível e também disponibilizar esse conhecimento por um preço acessível. Exatamente. E hoje a gente tem aí inúmeros profissionais de qualidade entregando conteúdo online, conteúdo de graça, conteúdo pago e um conteúdo que há anos atrás a gente não tinha essa facilidade que tem hoje. Né? Muito tempo eu saía da minha cidade para conseguir fazer um curso de final de semana, tinha que investir transporte, alimentação, hospedagem. Exatamente. E graças ao mercado online, à facilidade do ambiente virtual, hoje eu consigo fazer uma formação nos Estados Unidos, uma formação na Espanha, eu consigo levar o meu conteúdo a mais de 15 países, eu consigo ter alunos de diversos idiomas através da internet. Então hoje só não se qualifica, hoje só não se torna um profissional que tem as ferramentas para atender qualquer paciente, para dar qualquer treino, quem não quer. Realmente hoje toda a informação, todas as formações, todas as qualificações estão no ambiente virtual também. Existe uma diferença do presencial para o online? Óbvio que existe, e muitas vezes a gente só vai conseguir isso na prática. Mas se a gente não tem a possibilidade de ir para São Paulo, de ir para o Rio, ou de ir para um grande centro que muitas vezes oferece cursos e profissionais que não vêm para o interior, principalmente, a gente vai utilizar o meio online e a gente vai se capacitar, mas a gente precisa ir atrás, que nada vem aos nossos pés de graça, né? A gente precisa então buscar essa qualificação, buscar esse conhecimento, e foi o que tu fez e é por isso que tu tá aqui hoje. Muito obrigado, Mirela. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.